Olá, queridos, eu sou o pastor Gilberto Nogueira e estamos juntinhos, para mais um quadro do nosso canal Testemunho de Fé. E hoje a nossa entrevistada é nada mais, nada menos que Kátia de Jesus, né? Como vocês conheciam antigamente, talvez, Kátia de Troia, né? Cantora, aí fazia muito sucesso, mas hoje Kátia de Jesus, né? Grande abraço. Deus abençoe. Kátia, a gente tem um trabalho fenomenal com dependentes químicos, né? Pessoas com problema com álcool e drogas. E nós entendemos que o melhor conceito para o tratamento de dependência química continua sendo a aproximação do ser humano, quer dizer, da criação com o Criador. Verdade. Por mais que existam vários outros modelos de tratamento, a gente percebe que na verdade o resultado é bem mínimo. Isso, pronto. Então a gente percebe que o resultado bem melhor e mais duradouro é quando a pessoa se aproxima de Deus, né? Verdade. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história e focasse na questão da transição, do que lhe despertou aí para a presença de Deus, né? Eu acho que cada pessoa tem um chamado, né? Quando Deus chama, não tem como você fugir desse Deus tão poderoso, desse Deus tão maravilhoso. Mas, na verdade, chega um momento da sua vida, da sua carreira, né, que falta alguma coisa. Aí tá faltando. Tá faltando o quê? Aí você começa a procurar o que está faltando nos lugares errados. Sim. Na cocaína, na bebida, nas drogas de um modo geral. Tinha tudo, fama, sucesso, dinheiro, casa, apartamento, carro. Tá faltando o quê? Estava faltando Deus no meio, sabe? Estava faltando Deus inserido na sua vida profissional, sim, na sua família. Apesar de ter um esposo de muita fé, sempre foi um homem de muita fé, foi criado com um pai de muita fé, seu José. Um menino muito simples, com a vida muito simples. Mas a palavra bíblica sempre esteve dentro da casa dele, do meu esposo. E a palavra bíblica na minha casa era só ir à missa e voltar. Superficial. Não tinha... Com todo respeito à religião católica, mas cada família tem um comportamento na religião católica. E lá em casa era a Bíblia aberta no Salmo 91 e fim. Ficava até aquela página amarela, né, da Bíblia. E o terço da minha avó. Porque minha avó era com tercinho, andando para lá e para cá. Era quem mais eu via clamar, falar com Deus, era minha avó. O restante do pessoal não. Então eu cresci num meio cristão. Sim. Vendo, assistindo missa, falando com padres, fiz primeira comunhão. A minha primeira comunhão foi a coisa mais louca do mundo. Eu vou contar se tem tempo para falar. Eu estava na igreja assistindo uma missa e eu vi todo mundo fazer aquela fila para poder ir receber a hóstia do padre. Aí eu fiquei olhando aquele negócio ali e falei, rapaz, aquilo ali é para comer, eu vou lá para mim comer também. E entrei na fila para poder receber a hóstia.
Fui receber, acho, fiquei olhando como é que eles faziam, né? Se davam a mão, aí uns botavam na língua, alguma coisa assim, e eu estiquei a mãozinha. Aí o padre, eu lembro que o padre olhou assim pra mim, mas mesmo assim ele botou a hóstia na minha mão. Aí eu fui, botei na boca, aí fiquei esperando aquele negócio bem fininho, desmanchou, né? Rapidamente. Eu falei, poxa, tem gosto de pão. Pronto. Cidade pequena, uma cidade chamada Muriaé, um lugarzinho desse tamanhozinho, em Minas Gerais. Espalhou-se rapidamente que eu tinha entrado na fila para tomar a hóstia, mas não tinha feito a primeira comunhão. E você sabe que primeira comunhão numa família tradicional é uma festa, é um evento, são 15 dias de oração, de preparação e a doutrina da Igreja Católica, liturgia, a liturgia da Igreja Católica. Obrigada pela correção. Então, quando eu cheguei em casa, já estava reunido minha mãe, minha avó, meus tios e o padre. Aí ele virou para mim: você tomou a comunhão sem fazer a primeira etapa. Aí eu falei, eu tomei a comunhão, ainda perguntei, eu tomei a primeira comunhão? Aí ele falou, sim, você não tomou a hóstia. Aí eu fiquei pensando, tomei a hóstia, o que eu comi na igreja? Até eu lembrar, menina, foi aquele negocinho que eu comi. Eu pensei, foi aquele negocinho que eu comi. Rapaz, a minha avó chorou, minha mãe chorou, foi um negócio. E eu fiquei parado olhando para eles assim, não entendendo nada do que estava acontecendo. Aí a minha penitência, sem Pai Nossos e sem Ave Marias. Eu acho que eu cheguei só até aos 30. Sem Pai Nosso e sem Ave Maria não saiu, não foi. Então, dentro desse contexto de sucesso, de tudo que eu tinha cercada, de tudo que eu queria ter, faltava alguma coisa. Então quer dizer que o seu esposo, ele foi uma porta que se abriu e ele foi te puxou para dentro, né? Ele foi primeiro que eu. Aí você imagina a guerra em casa, ele na igreja e eu no mundão, no forró, na birita. Chegava em casa doido, ele me dava banho, trocava minha roupa, me botava para dormir, fazia café. Às vezes eu acordava, olhava para ele, ele estava com as mãos sobre mim, orava. E eu dizia, sai, você está me assustando, está me dando susto. De madrugada, parece um fantasma. E ele pacientemente. Quando eu acordava de novo, estava ele lá novamente. Com a mão, o cristão é perseverante, né? Com a mão sobre mim, orando e tal. Até o momento que eu comecei não foi uma curiosidade, foi pelo comportamento dele que eu comecei a prestar atenção e comecei a falar comigo mesmo, tem algo diferente. Sim. Nesse caminho tem algo diferente. E eu precisava me libertar das drogas. Eu precisava me libertar da bebida. Precisava me libertar da cocaína. O pessoal, às vezes, hoje eu dou testemunho na igreja, o pessoal olha para mim e fala, Kátia, você não fica constrangida, você é uma artista, e você falar sobre isso? Eu digo, não, absolutamente. Eu me sinto privilegiada de ter saído disso. Eu fui a psicólogo, eu fui a psicanalista, eu tomei remédio, e pior era que eu tomava o remédio e tomava bebida por cima, então eu enlouquecia, ficava fora do ar. Aí ao invés de melhorar, piorava. A única coisa que me melhorou, que me curou, que me sarou, foi Deus. Foi a única coisa que
Ele me acordou um dia, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, que eu dormia bastante, o músico dorme muito, né? Eram umas 10 horas da manhã, ele falou, hoje você vai para a igreja. Aí eu digo, vou nunca para a igreja. Ele falou, você vai. Ele saiu, segurou meu braço arrastando, e eu fui do jeito que eu estava, de pijama. Aquele pijama comprido, a calça comprida. E ele me botou na porta da igreja. Eu falei, eu não saio de dentro do carro. Ele falou, sai, quer ver como sai? Abriu a porta, me puxou e me botou sentada dentro da igreja. E eu falei, eu tô de pijama. Aí ele sentou do meu lado, ficou quietinho, e o pastor começou a falar. O pastor viu a situação de lá, já acostumado com tudo isso. Veio falar comigo depois do culto. E ele começou a falar umas coisas que eu nunca tinha escutado. Ele foi falando coisas que eu nunca tinha ouvido. E eu comecei a chorar. E eu chorei por uma meia hora, 40 minutos. E ele em silêncio, sentado na minha frente. E eu ajoelhada, chorei, fiquei com o olho 2 dedos de altura inchado de tanto chorar. E o pastor calado, e ele também do meu lado, quieto, ninguém falava uma palavra. E eu só chorava. Maravilha. E ele ficou sentado, esperando passar aquilo tudo. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que eu não sei dizer para você com palavras o que foi. Sim, entendo, eu entendo muito bem. Eu não tenho como dizer foi isso que aconteceu. Não. Interessante como é importante ter uma referência, uma base, né? Vejo você falando assim da fé do seu esposo, como ele foi um pilar importante para essa transição sua, né? Perfeito. A paciência dele, a perseverança dele, né? Foi muito. Como isso foi importante, né, cara? E é engraçado que sempre é o contrário. A esposa vai primeiro, para depois o esposo acompanhar. Não, lá em casa foi o avesso. Ele foi primeiro, entendeu? Aí começou, como ele é compositor, ele começou a fazer uns louvores e eu olhava ele tocando aqueles negócios na varanda da minha casa e ele, Kátia, escuta aqui essa canção. Não quero escutar isso não. Fala, não quero ouvir isso não. Quero ouvir isso não. E por umas 2, 3 vezes, a minha empregada me tirava do parapeito da varanda, eu em pé na varanda do meu apartamento, era 7º andar, eu acho. Uma voz falava para mim, se joga, boba, que acaba esses problemas todos, você fica livre. Eu ouvia perfeitamente falar no meu ouvido, isso aí. Se joga, que tudo isso vai acabar. 2 horas da manhã, a minha empregada acordava para olhar se tinha alguma janela aberta, se a porta estava fechada. Ela me via na varanda. Ela vinha devagarzinho atrás de mim. Dona Kátia, desce daí, pelo amor de Deus. Aí eu olhava, o que você está fazendo acordada? Eu descia. Ela me tirava. Então, quer dizer, não era ela, era Deus usando alguém, usando ela, e ela me tirava daquele parapeito. Não foi 1, 2, foram mais vezes que isso aconteceu. Porque eu estava perdida sem saber para onde que eu ia. Ele na igreja e eu sozinha. E eu olhava para ele e dizia, você não é mais meu Ronaldo, você não é aquela pessoa que eu conheci. E ele diferente. Ele com aquela calma toda. Ele não respondia nada. O silêncio dele. E depois de um tempo ele me contou que um pastor
da igreja virou para ele e falou: seu Ronaldo, o senhor ama a sua esposa? Ele ama minha esposa. Ele falou: é com esse amor que o senhor vai conquistar ela para Deus. Que interessante. O amor de Jesus. O amor de Jesus que está no nosso coração vai amar o próximo e esse amor vai nos constranger. Pronto. Também fui alcançado desta forma, através do amor da minha irmã e de alguns irmãos que insistiram com a minha vida, me constrangeu e eu agora experimento desse amor. A gente fica sem saber, né? O que é isso, né? Você começa a se perguntar o que é isso que está acontecendo? Não estou entendendo. Não estou entendo. Acho que aconteceu. Legal, aconteceu comigo. Pronto. Então vamos cantar uma música, né? Vamos cantar um louvor seu, né? Tá aí o seu esposo do seu lado aí. Vamos lá. Pra cantar um louvor aí. Chorei de prazer com Jesus nessa noite. A falta em mim do teu amor tão grande. Tua graça é pra mim azul em arco-íris, onde um dia com teu nome eu me encontrei. E aí me apaixonei, quis fugir, mas não encontrei a lenda que a noite não amanhece para mim. Não é mais, não sou mais um grão de areia. Disso me chama quem não quer que eu fique com o Senhor. O mal não quer que a gente encontre o amor. O bem só quer que a gente reconheça o Senhor. Jesus me quer, profundas águas eu quero beber. No teu altar tem fogo, Senhor. Aleluia. No teu altar tem fogo, Senhor. No teu altar tem fogo. Maravilha. Águas profundas. Águas profundas. E a gente escuta e sente a leveza e a presença de Deus. Né? Amém, amém. Cátia de Jesus, eu quero agradecer você compartilhar a sua história com a gente. Para nós uma honra recebê-la você no nosso centro de reabilitação. Obrigado pela visita. Obrigada a ele. Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua caminhada, sua trajetória, sua do seu esposo e de todos que estão ao seu redor. Amém. Deus abençoe. Enfatizando que esse louvor, ele fez esse trabalho na varanda, no mesmo lugar que a voz ruim falava no meu ouvido. Ele se sentou lá com o violão e fez esse louvor. Amém, amém. Que forte, Aonde né? abundou o pecado, superabundou a graça. A voz de Deus foi mais forte. Grande abraço, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe, paz.